Graça e paz para todos os eleitos de Deus. Amados irmãos, eu estou fazendo essa live para o nosso elevo espiritual, para a nossa edificação espiritual, para nós aprendermos mais o Evangelho. Estamos aqui em torno do nome do Cristo ressuscitado, daquele que morreu e ao terceiro dia ressuscitou para a glória de Deus Pai. De antemão, antes de mais nada, eu quero mandar aí graça e paz para todos os meus inscritos no YouTube. E também eu quero mandar graça e paz para todos os irmãos aqui no Facebook. Sejam todos bem-vindos ao Evangelho. Sejam todos bem-vindos à Igreja Sem Paredes. E você que ainda não é inscrito no meu canal no YouTube, eu tenho 2 canais no YouTube. E todos os 2 canais estão assim: Fabiano Santana, Pregador da Graça. Se inscreva no meu canal no YouTube e aperte o sininho para você receber todas as notificações. Toda a honra, toda a glória e todo louvor só pertence a Jesus Cristo ressuscitado. Glórias a Deus eternamente. Eleitos abençoados, para nós darmos início à palavra, para nós entrarmos na palavra, ou melhor, antes de entrarmos na palavra, eu quero fazer uma breve confissão. Eu quero fazer uma breve oração. Amém? Pai, eu te exalto, eu engrandeço o teu eterno nome. Obrigado, ó Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, por mais um dia na tua presença. Obrigado por tudo. Eu te agradeço, Deus, pelo café da manhã, pelo almoço do meio-dia, pelo café da noite. Pai dos Espíritos, eu quero te pedir perdão pelas obras da carne cometida, por pensamento, por olhar, por práticas e obra, por julgamento, por agir. Pai, me perdoe em nome do Cristo ressuscitado. Pai, eu te peço, me usa uma vez mais na tua palavra, pois eu vou usar a tua palavra. Empurra um pouco mais essa espada do Espírito na vida dos irmãos e das irmãs que vão ouvir essa mensagem. Pai, eu te peço, me usa, pois eu vou usar a tua palavra. Que essa palavra transforme vidas e liberte vidas no entendimento, na mente do sistema religioso. Pai dos Espíritos, toda honra, toda glória e todo louvor só pertence ao teu eterno nome. Obrigado por tudo. Amém. Eleitos abençoados, eu vou ler aqui em Romanos capítulo 1, versículo de número 25. Carta do apóstolo Paulo à igreja que se reunia em uma casa na progressiva cidade de Roma. Romanos capítulo de número 1 e o versículo de número 25. Romanos capítulo 1, versículo 25. Glória a Deus. Diz assim: pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Eu vou ler mais uma vez. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Eleitos abençoados,
O apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo, ele disse para a Igreja de Cristo Vida as pessoas que se reuniam na progressiva cidade de Roma, em uma casa, ao nome de Jesus Cristo ressuscitado. E o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo, ele disse para os irmãos em Roma, em Romanos capítulo 1, versículo 25, assim: pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Eu quero dizer para os irmãos que o sistema religioso, ele é perito. Repito, o sistema religioso, ele é perito em mudar, em transformar a verdade de Deus em mentira. E o sistema religioso, ele vem há anos e há décadas transformando, mudando a verdade de Deus em mentira. Por exemplo, o gafanhoto, o devorador, que está escrito em Malaquias capítulo 3, versículo 11, Deus usando o profeta Malaquias para dizer para os judeus de Judaica, para o povo de Israel, Deus usando Malaquias disse assim: e por amor de vós, ó Israel, eu, Deus, repreenderei o devorador, o migrador, o cortador e o gafanhoto. Os intitulados pastores dizem que o devorador é diabo, é demônio. Mas isso é mudar a verdade de Deus em mentira, porque o devorador não pode ser diabo. Devorador não é demônio. Devorador não é Satanás. No livro do profeta Joel, capítulo de número 1, e o versículo de número 3 e 4, livro do profeta Joel, vou ler para você. Glória a Deus. Capítulo 1, versículo 3 e 4 diz assim. Joel, capítulo 1, versículo 3 e 4. Fazei sobre isto uma narração a vossos filhos e vossos filhos a seus filhos e os filhos destes a outra geração. Versículo 4. O que ficou da largata o comeu o gafanhoto, e o que ficou do gafanhoto o comeu a locusta, e o que ficou da locusta o comeu o pulgão. Então, devorador não é demônio. Devorador, graça e paz, irmão Neilton Cardoso, Deus continue te usando e te abençoando. Seja bem-vindo à nossa live. Deus é contigo. Melhor noite para o Senhor e para a tua família. Tamo junto. Então, irmão Neilton Cardoso, o devorador é simplesmente um inseto que come frutos da terra. Devorador não é demônio. Nunca foi demônio. É simplesmente um inseto que come frutos da terra. Só que o sistema religioso, os intitulados bispo, apóstolo, pastores e pastoras, eles transformaram a verdade de Deus em mentira, mudaram a verdade de Deus em mentira, dizendo que o devorador é diabo, é demônio. E nunca foi demônio. Devorador eram pragas da época que faziam mal às plantações, ao plantio dos judeus de origem judaica, do povo de Israel. Por exemplo, o dízimo. O dízimo nunca foi dinheiro. O dízimo sempre foi alimento para sustento dos órfãos, das viúvas, dos viajantes, dos forasteiros e dos levitas da tribo de Levi, que não tinham parte nem herança entre o povo de Israel. E o que é que os intitulados pastores fizeram?
Eles transformaram a verdade de Deus em mentira, mudaram a verdade de Deus em mentira, e eles dizem que o dízimo é dinheiro. Mas o dízimo nunca foi dinheiro. O dízimo sempre foi alimento. E naquela época já existia a moeda, e naquela época também já existia o dinheiro. Tanto é que no livro de Deuteronômio, capítulo 14, versículo 22, na instituição dos dízimos, Deus usou o profeta Moisés e disse assim: certamente darás o dízimo da novidade da semente do campo que cada ano vocês recolherem do campo. Não é do banco, não é do salário mínimo, era do campo. Os judeus, eles dizimavam 10% das suas plantações que eles recolhiam uma vez por ano, anualmente, da novidade da semente do campo. Não era em todo culto que eles levavam o dízimo, alimento para o templo de Jerusalém. Era uma vez por ano. E os intitulados pastores cobram o dízimo mensalmente, todo mês, dos filhos de Deus e em dinheiro. Isso é mudar a verdade de Deus em mentira. Outra coisa, lá em Deuteronômio capítulo 14, versículo 23, Deus ainda usando Moisés disse: e no lugar que escolheu o Senhor para lhe pôr o seu nome, esse lugar foi o templo de Jerusalém, que não existe mais, pois o templo de Jerusalém, abençoados, caiu em 70 depois de Cristo, quando Deus usou a espada do general romano Tito II, quando ele invadiu com o exército romano Jerusalém, e ele entrou no templo de Jerusalém, matou os sacerdotes, destruiu o templo de Jerusalém. E quando Jesus veio sobre as nuvens, a expressão sobre as nuvens quer dizer com juízo, julgou Israel, julgou os judeus, e depois entregou o reino ao Pai e voltou para o Pai. Então, o templo de Jerusalém não existe mais. E no lugar que escolheu o Senhor para lhe pôr o seu nome, tu comerás os dízimos do primogênito das tuas vacas, alimento, e das tuas ovelhas, e do teu cereal, e do teu grão, e do teu azeite, para que tu aprendas a temer o nome do Senhor teu Deus todos os dias. Ainda em Deuteronômio, capítulo 14, versículo 24, Deus ainda usando Moisés disse: se porventura da onde vocês moram até o templo de Jerusalém, o caminho tão comprido for, de maneira que vocês não possam levar a novidade da semente do campo de vocês, que são os dízimos alimentos, o que é que vocês vão fazer com esses dízimos alimentos? Deuteronômio capítulo 14, versículo 25 está escrito: então vende-os e pega o dinheiro na tua mão, e com aquele dinheiro pega a tua família, teu filho, tua esposa e vai para o templo de Jerusalém. E quando chegar no templo de Jerusalém, é para dar aquele dinheiro como 10% para o sacerdote, para o intitulado padre ou pastor? Não. Quando chegar no templo de Jerusalém, tu vai fazer isso. Deuteronômio capítulo 14, versículo 26. Tu darás aquele dinheiro por tudo quanto a tua alma desejar, por vacas, e por ovelha, e por vinho, e por bebida forte, e por azeite, e por cereal, e por grão, e por tudo quanto a tua alma te pedir. Versículo 27. E depois de comprar tudo isso, esses alimentos, é para fazer o que com eles? Então come-o ali perante o Senhor teu Deus, e alegra-te tu e a tua família. Porém, não desamparará o levita que está dentro das tuas portas, pois não tem parte e nem herança contigo, e nem um órfão, nem a viúva, nem um viajante, nem um forasteiro. Versículo 28. De 3 em 3 anos tu vai recolher os dízimos alimento nas tuas portas, então virá a ti o levita que está dentro das tuas portas, pois não tem parte nem herança contigo, e o órfão, a viúva, o viajante e o forasteiro, para que eles comam e se fartem, e o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras que tua mão fizere. Essa era a instituição, a doutrina do dízimo. E os intitulados pastores transformaram a verdade de Deus em mentira, dizendo que o dízimo é dinheiro e que é para os gentios praticar e dar o dízimo. Só que o dízimo era uma lei cerimonial entre Deus e o povo de Israel. Cerimonial porque tinha cerimônia. E a pergunta que não quer calar é: você é de Israel? Não. Você é israelita? Não. Você é hebreu? Você é judeu? Também não. Então o dízimo não é para mim. O dízimo não é para você.
o dízimo não é para nós. O dízimo foi bíblico, mas para quem? Para os judeus de origem judaica, e era alimento abençoados. Levítico capítulo 27, versículo 30, Deus usou Moisés e disse: todos os dízimos da novidade da semente do campo pertencem ao Senhor. Todos os dízimos do fruto das árvores são santos ao Senhor. A pergunta que não quer calar é: dízimo da novidade da semente do campo e do fruto das árvores é dinheiro ou alimento? Alimento, abençoados, nunca foi dinheiro. Então, o sistema religioso, ele é perito em transformar a verdade de Deus em mentira. E durante muitos anos e décadas que esse sistema corrupto vem escravizando pessoas, manipulando pessoas em nome de Deus, atribuindo algo a Deus que Deus não é, e atribuindo também algo a Satanás, ao suposto diabo criado por Roma pela religião, né? Que ele não é, porque Satanás, diabo como ser espiritual, ele não existe. Então, durante muitos anos, o sistema religioso disse que Lúcifer é Satanás e que Lúcifer é o anjo que caiu do céu, porque no céu houve uma rebelião, e como houve uma rebelião lá no céu, Lúcifer se rebelou contra Deus e Deus lançou do céu para o inferno, e que Lúcifer é Satanás. Mas vejamos algo: quando você conversa com um religioso e pergunta para ele, você se baseia em quê? Baseado em quê que você sustenta a sua tese em dizer que Lúcifer é Satanás? Aí ele vai no livro do profeta Isaías, capítulo 14, e o versículo de número 12. Isaías, capítulo 14, versículo de número 12. Diz assim, Isaías 14, versículo 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. Versículo 13. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Então, amados, eleitos de Deus, eles se baseiam nesse versículo. Só que nesse versículo aqui, não está se referindo a Satanás. Não está falando do diabo como ser espiritual. Não está se referindo ao diabo. Esse texto aqui está falando, se referindo ao rei Nabucodonosor, rei da Babilônia. Tanto é que no versículo de número 4 de Isaías capítulo 14, está escrito assim: então proferirás este dito contra Satanás. Então proferirá este dito contra o Exu. Está escrito assim? Não, está escrito assim. Então proferirá este dito contra o rei da Babilônia, e dirás: como cessou o opressor, a cidade dourada acabou. E por que o profeta Isaías chamou o rei de Babilônia, rei Nabucodonosor? O profeta usa a expressão: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançada por terra, tu que debilitava as nações. Isaías usou essa expressão por causa do esplendor do rei Nabucodonosor, porque ele havia vencido diversos reis, diversos inimigos, e os jardins suspensos da Babilônia até hoje é considerado uma das 7 maravilhas do mundo. Então o profeta Isaías usou a expressão como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, para falar do esplendor
do rei de Babilônia, rei Nabucodonosor. Então, esse texto não está se referindo a Satanás, não está se referindo a Lúcifer, que eles chamam de Satanás. Esse texto está falando com o rei de Babilônia, rei Nabucodonosor. Ele se exaltou, ele disse no versículo 13, o profeta diz assim: e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. O rei de Babilônia, o rei Nabucodonosor, se exaltou, queria ser maior do que Deus, e Deus não dá nem divide a sua glória com homem algum. O que é que Deus fez? Abateu o rei de Babilônia, lançou por terra, humilhou, abateu o rei de Babilônia, o rei Nabucodonosor. Então, esse texto não está falando de Satanás. Aí, quando você ainda pergunta para os religiosos, onde é que está escrito que esse tal Satanás inventado pela religião caiu do céu? Que o diabo caiu do céu? Porque eles dizem que lá no céu houve uma rebelião. Meu amado, você acha que Deus, sendo onipresente, como onipresente, ele está presente em todos os lugares, onisciente, sabedor de todas as coisas, ele sabe de todas as coisas, ainda antes que nós abrimos a boca para falar qualquer coisa, ele já sabe o que nós vamos falar, ele é onisciente. E Deus, como onipotente, aquele que detém todo o poder, todo poderoso, você acha que Deus ia permitir uma rebelião no céu? Porque o sistema religioso diz que houve uma rebelião no céu e que Satanás teve inveja de Deus. Mas inveja é uma obra da carne. E a Bíblia diz que no céu não entra nem carne e nem sangue. No céu, o céu é espiritual. No céu só entra espírito. No céu só tem espírito glorificados. Então, inveja é uma obra da carne. Você acha que no céu ia ter inveja? Você acha que Deus, como sabedor de todas as coisas, ia permitir uma rebelião no céu? Eu sou casado, tenho a minha esposa, quase tudo que acontece aqui na minha casa eu sei, nada passa desapercebido de mim. Seja bem-vindo à nossa live, irmã Kelly Cristina, graça e paz. Deus continue te abençoando, eleita, abençoada com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, desde antes da fundação do mundo. Melhor noite para a irmã, que Deus continue te abençoando, você e toda a sua família. Tamo junto. Você acha que Deus, como conhecedor, sabedor de todas as coisas, onisciente, ele ia permitir uma rebelião no céu e que isso ia passar desapercebido de Deus? Isso aí ia pegar Deus de surpresa, sendo que Deus é conhecedor, sabedor, onisciente, ele sabe de todas as coisas? Deus, como sabedor de todas as coisas, jamais ia permitir uma rebelião no céu. E esse suposto Satanás criado por Roma pela religião, ele nunca teve inveja de Deus porque ele não existe como ser espiritual. Existem criaturas como o diabo, mas como ser espiritual nunca existiu esse tal Satanás inventado pela religião. Compreendeu? Então, inveja é uma obra da carne. E quando você pergunta para um religioso em que parte da Bíblia está escrito que o diabo foi lançado do céu para a terra, eles vão também em Ezequiel capítulo 28 e o versículo de número 11. Mas vamos ao texto. Ezequiel capítulo 28, versículo 11, a epígrafe diz assim: lamentação sobre o rei de Tiro. Diz assim: veio mais a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, levanto a lamentação sobre Satanás. Levantam a lamentação sobre o diabo. Está escrito assim? Não, não está escrito assim, mas está escrito assim: filho do homem, levanto a lamentação sobre o rei de Tiro, e diz-lhe assim diz o Senhor Jeová: tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Versículo 13: estavas no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa.
Aí no versículo de número 17 diz assim: o que aconteceu com o rei de Tiro foi a mesma coisa que aconteceu com o rei de Babilônia, rei Nabucodonosor. Tiro se exaltou e Deus lançou ele por terra, Deus abateu ele. Versículo 17: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, por terra te lancei. Então Deus abateu o rei de Tiro. Então Ezequiel capítulo 28 não está falando desse suposto Satanás criado pela religião, criado por Roma. Ezequiel capítulo 28 se refere, está falando do rei de Tiro, que se exaltou e Deus lançou ele por terra diante dos reis, né? Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, por terra te lancei diante dos reis, te pus para quem olhe para ti. Então Deus abateu Tiro, entendeu? Está se referindo a Tiro. Aí quando você ainda conversa com um religioso e pergunta para ele em que base bíblica tem para você dizer que Satanás caiu do céu, eles vão no livro histórico de Lucas, do doutor excelentíssimo São Lucas, que era grego, ele era gentil, de origem tílica, e Lucas, ele disse assim, em Lucas capítulo 10, a saber o versículo 17 e 18, livro histórico de Lucas 10, versículo 17 e 18. O religioso mostra Lucas capítulo 10, versículo 17 e 18, quando Jesus mandou seus discípulos, né, no grupo de 70, de 2 em 2, irem nas casas e nas aldeias, pregando o evangelho da circuncisão, do arrependimento de pecado por nome e transgressão da lei de Moisés e do reino dos céus. Aí em Lucas capítulo 10, versículo 17, diz assim: e voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos submetem, se nos sujeitam. Versículo 18, e disse-lhe: eu vi Satanás caindo como relâmpago do céu. Observe, esses discípulos, eles foram num grupinho, num grupo de 70, de 2 em 2, nas casas, nas aldeias, pregarem o evangelho, e eles voltaram regozijados, alegres, e disse assim para Jesus de Nazaré: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos submetem. No versículo 18, Jesus de Nazaré disse: eu vi Satanás caindo como relâmpago do céu. Só que a palavra Satanás, a palavra diabo no grego, recebe o nome de diabolos, que quer dizer acusador, aquele que se opõe, opositor, aquele que é contra. A palavra diabo no latim quer dizer diabolus, que significa opositor, acusador, aquele que se opõe, aquele que é contra. Então, diabo é tudo aquilo que é contra. Diabo é tudo aquilo que se opõe. Diabo é tudo aquilo que se opõe ao evangelho. Diabo é tudo aquilo que se opõe à vontade divina. Isso é Satanás. Isso é diabo. Quando Jesus de Nazaré disse assim para os seus 12 discípulos, para os seus discípulos, quando eles voltaram no grupo de 70, Jesus disse assim: eu vi Satanás caindo como um relâmpago do céu. Como é que um ser espiritual ia cair como um relâmpago do céu e ninguém ia ver? Não há condições de um ser espiritual, de olho vermelho, de cauda, de chifre, de rabo, cair do céu, de capa preta, e ninguém vê ele caindo como um relâmpago. Quando Jesus disse: eu vi Satanás caindo como relâmpago, Jesus estava dizendo o seguinte: olha, enquanto vocês estavam na missão, eu vi os opositores caindo em rendição ao meu nome. Eu vi Satanás caindo num processo contínuo, porque a expressão eu vi Satanás caindo está num processo contínuo, continuamente, num processo contínuo. Eu vi Satanás caindo. Em outras palavras, ele estava dizendo: eu vi a soberba caindo, que é o Satanás. Eu vi a amargura, a inveja, os opositores, os levantes caindo, que é um opositor, que é Satanás.
e não Satanás como ser espiritual. Porque o diabo como ser espiritual, ele não existe e nunca existiu. Esse Satanás que Jesus Nazaré disse que viu caindo, foram os opositores que eles estavam lá pregando nas casas e nas aldeias, que eles se enfrentaram. Jesus disse, enquanto vocês estavam lá, eu vi Satanás caindo no processo contínuo, como um relâmpago do céu. Eu vi a inveja caindo, a soberba caindo, como eu vejo também aqui nessa live, a inveja caindo, a soberba caindo. Todo esses Satanás opositores, eu vejo pela pregação do Evangelho, aqui nessa live, caindo na tua vida nessa noite, para a glória de Deus Pai. Então, não existe Satanás como ser espiritual. Não existe o diabo. Existem criaturas como Satanás, que é diferente. Então, Lúcifer nunca foi Satanás. Lúcifer é o Cristo, o ressuscitado, aquele que morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Isaías capítulo de número 14, versículo de número 12, está escrito assim. Isaías capítulo 14, versículo de número 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançada por terra, tu que debilitava as nações. A palavra estrela da manhã se refere a Lúcifer, porque a palavra estrela da manhã e filha da alva se refere a Lúcifer. O nome Lúcifer, na Vulgata Latina, significa lux, quer dizer luz. Lux, luz. Ferre, portador da luz. Aquele que tem a luz, aquele que leva a luz, portador da luz. Então, o suposto diabo, ele nunca foi portador da luz. O suposto Satanás não é portador da luz. Então a palavra Lúcifer quer dizer no latim lux, que significa portador da luz. Ferre, aquele que leva a luz, portador da luz. Filha da alva, estrela da manhã. E sabe quem é a estrela da manhã? O verdadeiro Lúcifer. É o que está escrito em Apocalipse capítulo 22 e o versículo de número 16. Olha o que diz Apocalipse capítulo 22, versículo de número 16. Olha quem é Lúcifer. Apocalipse capítulo 22, versículo 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Então, o nome Lúcifer quer dizer filha da alva, estrela da manhã. E quem é a estrela da manhã? Jesus Cristo, o ressuscitado. Ele é Lúcifer, ele é a resplandecente estrela da manhã. Só ele que habita na luz, só ele que leva a luz, só ele que é a maravilhosa luz, só ele, Cristo ressuscitado, que é o portador da luz, pois a palavra Lúcifer quer dizer portador da luz. E já dizia também o apóstolo dos judeus, o apóstolo Pedro, entre os anos 61 a 64, provavelmente no que se pode prover depois de Cristo. Olha o que Pedro disse aqui em 1 de Pedro, capítulo de número 2, versículo 9. Pedro, apóstolo da circuncisão, né? Ele era um dos chamados colunas da igreja, né? Pedro, Tiago e João eram chamados de colunas da igreja, apóstolo da circuncisão, discípulo de Jesus de Nazaré. Ele pregava o evangelho do arrependimento de pecado, transgressão da lei e do reino do céu. Olha o que Pedro disse em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncie as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então ele
é a maravilhosa luz. Só ele tem a maravilhosa luz. Então, Lúcifer, o portador da luz, é o Cristo, o ressuscitado. Lá no antigo pacto também, o apóstolo João, ele disse em João, no capítulo de número 1, versículo de número 9, olha o que está escrito. João, capítulo 1, a saber, o versículo de número 9. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. A luz verdadeira é Lúcifer, que é o Cristo ressuscitado, e não esse suposto Satanás criado pela religião. Olha também o que o apóstolo João, na sua primeira epístola, ele escrevendo sua epístola universal a um grupeiro de judeus que estava espalhado por toda a província asiática da Ásia Menor, entre os anos 60 a 64, provavelmente, no que se pode prover, depois de Cristo. Ele disse em 1 João, capítulo 3, versículo de número... 1 João, capítulo 3, e o versículo de número 20. 1 de João, capítulo 3, versículo de número 20. Olha o que está escrito, porque o sistema, ele é perito em enganar as pessoas. O sistema sempre disse que Lúcifer é Satanás, mas Satanás não é Lúcifer. Lúcifer é o Cristo ressuscitado. E o sistema religioso, irmã Kelly Cristina, ele é perito em fazer os filhos de Deus a blasfemar contra Deus, chamando de Satanás, o Cristo ressuscitado, porque o verdadeiro Lúcifer é o Cristo ressuscitado e não esse suposto Satanás, né? É o Cristo ressuscitado. Ainda o apóstolo João, ele disse em João capítulo 3, a saber o versículo 20 e 21 assim, João 3, 20 e 21, no antigo pacto. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. E quem é a luz? O Cristo ressuscitado. Ele é a verdadeira luz. Ele é Lúcifer, o portador da luz. Olha o que está escrito na primeira epístola de João, capítulo de número 1 e o versículo de número 5. 1 João, capítulo 1, versículo 5. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é treva. Está escrito assim, 1 João, capítulo 1, versículo 5. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é treva. Está escrito assim? Não. Está escrito assim, que Deus é luz. E não há nele treva nenhuma. Então Deus é o portador da luz, que é o mesmo Cristo ressuscitado. Cristo é o portador da luz. Ele é a luz. Então, amados, a palavra estrela da manhã, no hebraico, recebe o nome de Reel Ben Shachar, que quer dizer aquele que habita na luz inacessível, aquele que leva a luz, aquele que é portador da luz. E o apóstolo dos gentios, o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo, ele disse para Timóteo, né, em 1 Timóteo capítulo 6 e o versículo de número 15 e 16, olha o que o apóstolo dos gentios disse, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 15 e 16. Paulo disse assim, a qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor. Vamos para aqui. O bem-aventurado e único poderoso Senhor.
Paulo voltou do terceiro céu com a revelação do Evangelho da Graça que ele recebeu do Cristo ressuscitado em espírito lá no paraíso, no terceiro céu, e ele diz que só existe um único poderoso Senhor. O sistema religioso diz que o diabo também é poderoso, que o suposto Satanás tem poder e ele destrói as vidas. E os intitulados pastores ameaçam os filhos de Deus, dizendo: se você sair daqui de nosso templo, Satanás vai te colocar no leito, vai acontecer um acidente com você, porque eles são bruxos, tá? Eles são bruxos, são feiticeiros. Você vai para o leito, você vai morrer, Satanás vai tirar a tua vida. Mas Paulo voltou do terceiro céu com a revelação do Evangelho da Graça e disse que Cristo ressuscitado, ele é o único poderoso Senhor, ou seja, ele é o único que tem poder. Deus não tem inimigo paralelo, não existe dois deuses. Um certo pregador do sistema religioso, um vento preguiçoso, falso profeta, ele disse mesmo assim numa mensagem: Deus tem poder? Tem, mas o cão também tem poder, Satanás também tem poder, se o diabo também tem poder, então existe dois deuses. Mas Paulo voltou com a revelação lá do terceiro céu do Cristo ressuscitado em espírito e disse que ele é o único poderoso Senhor, ele é o único que tem poder. E Paulo também disse que só existe um Deus, não é dois deuses, é só um Deus. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, Paulo disse: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Ele mediou as vidas naquele madeiro, naquela cruz. Hoje ele não é mais mediador, porque ele já mediou as vidas com seu sacrifício vicário expiatório na cruz do Calvário. Efésios capítulo 4, versículo 4, no Evangelho, Paulo disse: porque há um só batismo, uma só fé, uma só esperança, um só Senhor e um só Deus. No sistema religioso, os intitulados pastores, eles pregam três deuses: em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Mas a Bíblia diz que só existe um Deus, não é dois deuses, só existe um Deus. Então, amados, no versículo de número ainda 15, Paulo disse: a qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Versículo 16, Paulo disse: aquele que tem ele só a imortalidade, só ele que tem a imortalidade, e habita na luz inacessível, a que nenhum dos homens viu, nem pode ver. Paulo voltou do terceiro céu com a revelação do Evangelho da Graça e disse que nenhum homem viu ele, nem pode ver. E no sistema religioso tem irmão, tem irmã que diz: porque eu fui arrebatado, eu fui no céu. E quando eu cheguei no céu, eu vi um coral de criança. No outro lado, eu vi um coral das senhoras. No outro lado, eu vi muitos pastores. Eu vi muitas coroas. Paulo voltou com a revelação do Evangelho da Graça e disse assim para Timóteo: Timóteo, o seguinte é esse: ninguém, homem nenhum viu e nem pode ver. Então ninguém pode ver ele. Então isso é uma falácia. Isso é uma heresia, porque não tem respaldo e base revelada no Evangelho. É heresia. Nós, povo da graça de Deus, só cremos e recebemos e acreditamos naquilo que está escrito e revelado no Evangelho. O que passar disso é falácia, é fake, é heresia. Paulo disse que nenhum homem viu, nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Só que Paulo disse que só ele tem imortalidade e habita na luz inacessível. Quem é que habita na luz? Lúcifer, o Cristo ressuscitado. Pois a palavra Lúcifer quer dizer aquele que habita na luz, aquele que leva a luz, portador da luz. Amados, a palavra Lúcifer é uma palavra de origem latina. A Bíblia foi escrita em 3 linguagens, em 3 línguas. A Bíblia foi escrita em 3 idiomas. A Bíblia foi escrita em 3 idiomas: grego, hebraico e aramaico. Então não há registro na Bíblia da palavra Lúcifer, pois a palavra Lúcifer é uma palavra latina, que seu significado quer dizer lux, que significa portador da luz, ferre,
aquele que porta, aquele que leva a luz. Lux quer dizer luz. Ferre, aquele que leva, aquele que é portador da luz. Então, a palavra Lúcifer não tem no Evangelho. Segundo a tradição evangélica diz que Satanás se rebelou contra Deus, caiu do céu e trouxe com ele a metade dos anjos. A terça metade dos anjos. Satanás caiu do céu e trouxe com ele a terça metade dos anjos. E esses anjos viraram os demônios. Esses anjos viraram demônio e estão soltos por aí. E aí o sistema religioso foi dando nome a esses supostos demônios criados pela religião. A um eles chamaram de pombagira, a outros eles chamaram de pombagira menina, a outros eles chamaram de Zé Pilintra, Zé Pilantra, a outros eles chamaram de preto velho, de tranca-rua. Só que isso não é demônio. Isso é simplesmente obras da carne. Então, quando a pessoa vê um cara bebendo muito, fala, aquele cara tem demônio. E por que aquele cara tem demônio? Aquele cara tem demônio porque ele bebe muito. E como é o nome do demônio que está naquela vida? Ah, o demônio que está naquela vida é o Zé Pilintra. É o Zé Pilantra. Mas Paulo voltou com a revelação do terceiro céu, da graça do Cristo ressuscitado em espírito, e Paulo pregando aos Galatei, aos Gauleses, aos irmãos da Galácia do Sul. O apóstolo Paulo disse em Gálatas capítulo 5, versículo 19, Paulo disse assim, porque as obras dos demônios são conhecidas. Está escrito assim? Porque as obras de Satanás são manifestas. Porque as obras do diabo são manifestas. Está escrito assim? Não. Paulo voltou no terceiro céu com a revelação do Evangelho da Graça. Olhou para os irmãos da Galácia do Sul, para os galateiros, e Paulo disse, porque as obras da carne são conhecidas, são manifestas. Aí Paulo diz, as quais são prostituição. Prostituição não é pombagira, não é Maria Padilha, não é sete saia. Prostituição é simplesmente uma obra da carne. Adultério não é pombagira. Adultério é uma obra da carne. Lascívia, imoralidade, contendas, iras, emulações, ciúmes, pelejas, brutonarias, bebedices, né? Que o sistema religioso, os religiosos aí, quando vê o cara bebendo muito, chama de Zé Pilantra, Zé Pilintra. Paulo voltou no terceiro céu e disse assim, o seguinte é esse, isso não passa de obra da carne. Isso é simplesmente uma obra da carne. Aí Paulo disse, bebedice, feitiçaria. Os evangélicos, especialmente os religiosos, ele diz que quem anda na macumba é do diabo. Eles dizem que quem faz feitiçaria é do suposto Satanás. Mas feitiçaria, disse o apóstolo Paulo, que é uma obra da carne. Feitiçaria não tem poder algum. É ou não é? É. Eles dizem, mas quem anda na macumba não tem Deus. É o Satanás, é o Exu Miranda, é o Capa Preta, é o Murra. Paulo voltou com a revelação do terceiro céu do paraíso e disse, olha, isso aí é obra da carne. Não é Exu, não é Satanás, não é Capa Preta, é obra da carne. Não tem poder nenhum. Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 10, a saber o versículo 19, que o ídolo nada é. É simplesmente um ídolo. Não tem poder algum. O cara pega uma imagem de preto velho. O cara pega a imagem de Nossa Senhora de Aparecida. O cara pega a imagem e diz, isso aqui é pombagira. Não é pombagira. É simplesmente uma imagem. É simplesmente um ídolo. E Paulo voltou do terceiro céu com a revelação do Evangelho da Graça. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 19, Paulo disse, olha, o ídolo em si nada é. Não tem poder algum. Ah, irmão, e da onde surgiu a macumba? A macumba surgiu porque na época da escravidão,
os negros, muitos escravos fujões, fugiam dos seus donos, dos seus senhores. E uma vez que eles fugiam, os seus irmãos escravos negros pegavam comida e pegavam uma boa cachaça e colocavam nos pontos estratégicos, nas esquinas, para que o escravo fujão, para o seu irmão que estava fugindo, né? Ele colocava uma boa cachaça na esquina, nos pontos estratégicos, e colocava comida ali, e colocava velas acesas ao redor para que espantasse os animais da noite, para que os animais não encostassem e não comessem aquela comida, para que o escravo fujão, para que seu irmão, o escravo fugitivo, passasse por ali e comesse aquela comida e tomasse uma boa cachaça para ele continuar a sua fuga. E aí o que aconteceu? A religião Umbanda, Mesa Branca, né? Mais tarde Candomblé transformou isso em um ritual. Transformou em um ritual. E o que acontece? Quando alguém passa na rua, especialmente o religioso, vê um prato de macumba, vê ali uma oferenda, vê ali uma garrafa de 51, começa a clamar o sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem poder. Sai, Satanás, isso é o diabo. Alô? Os religiosos, eles brigam com o inimigo que não existe. Os religiosos, eles guerreiam, eles lutam contra um inimigo que não existe, porque Satanás, como ser espiritual, ele nunca existiu. Existem criaturas como o diabo. Tem raiva de você, quer destruir teu casamento, quer ver sangue, faz apologia à guerra, né? Quer armar o povo, quer derramar sangue inocente, quer que as pessoas se matem entre si. Isso é Satanás. Existem criaturas como o diabo. Agora, como ser espiritual, não existe. Pegou a visão? Então, o que acontece? Os cristãos não, né? Cristão não. Os religiosos, especialmente evangélicos, lutam contra um inimigo que não existe. Porque o diabo, como ser espiritual, não existe. E eles dizem, o sangue de Jesus tem poder. Mas o sangue de Jesus não tem poder, abençoado. O sangue de Jesus já teve poder. Poder para quê? Ora, quase todas as coisas segundo a lei de Moisés se purificava com sangue. Por isso que os sacerdotes oriundos da tribo de Levi, da linhagem da ordem de Arão, faziam expiação pelos seus próprios pecados e pelos pecados dos judeus, do povo de Israel, com animais. Eles imolavam animais, sacrificavam animais e pegavam o sangue do animal e aspergia sobre a arca. Porque quase todas as coisas, segundo a lei de Moisés, se purificava com sangue. Em outras coisas existiam obruções, purificações por meio da água. Então, o sangue de Jesus já teve poder. E teve poder aonde? Naquela cruz, naquele madeiro, quando ele derramou o seu sangue para tirar a transgressão dos judeus, dos pecados dos judeus, por nome transgressão da lei de Moisés. E através do seu sangue derramado, nós, gentios, que antes estávamos longe de Deus, sem Deus no mundo, distante da comunidade de Israel, estranho aos concertos da promessa, aquele sangue de Cristo derramado teve um efeito bilateral, aproximando nós, gentios, do Pai. E o sangue foi todo derramado naquele madeiro. O sangue de Jesus já teve poder. Hoje não tem mais poder. Já foi todo derramado naquele madeiro. E o sangue de Jesus tem poder para tirar as transgressões dos judeus. E os religiosos abrem a boca e dizem, o sangue de Jesus tem poder. Sai, Satanás. Sai, demônio. Então eles lutam contra um inimigo que não existe. Então feitiçaria é uma obra da carne. Não é demônio. Entende? E os religiosos chamam Cristo ressuscitado, o verdadeiro Lúcifer, chamam Cristo ressuscitado, blasfemam contra Cristo, porque eles dizem que Lúcifer é Satanás. Mas Lúcifer não é Satanás. Lúcifer é o Cristo ressuscitado. A luz faz parte da sua essência. Só ele é o portador da luz. A luz faz parte da sua essência. Tanto é que no livro histórico de Mateus, no capítulo de número 5 e o versículo de número 14,
Ele olhou para os judeus, para os seus 12 discípulos, que também eram apóstolos, e disse: vós sois a luz do mundo. Por quê? Porque aonde a luz chega, as trevas é dissipada. E a luz faz parte da essência do Cristo ressuscitado. Ele é a verdadeira luz. Olha o que o pregador dos judeus, apóstolo também da circuncisão, Tiago, ele disse em Tiago capítulo 1 e o versículo de número 17. Tiago capítulo 1, versículo de número 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Exu. Não está escrito assim. Está escrito assim: e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Ele é o Pai das luzes, abençoado, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então, até Tiago já sabia que Cristo é a luz. Ele é o Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Só Ele é a luz. Só Ele é o portador da luz. Então, Lúcifer é o Cristo ressuscitado. Aí os religiosos dizem: mas o seguinte é esse, o diabo não existe, mas os demônios existem. Tem religioso que já está caindo na ficha e até falam assim: o diabo não existe, mas os demônios existem. Mas, abençoados, o diabo não existe como um ser espiritual e os demônios também não existem como um ser espiritual. Porque a palavra demônio no grego recebe o nome de daimon. Daimon, que quer dizer espíritos. O ser humano, ele é composto de corpo, alma e espírito. Então a palavra daimon no grego quer dizer espíritos alterados. Um espírito, o espírito do homem, pode ser bom, como pode ser ruim. Pode estar em um estado de alegria, como pode estar em um estado de tristeza. Então a palavra demônio quer dizer daimon, que quer dizer estado de espírito. Um espírito pode ser ruim ou pode ser bom. Por exemplo, às vezes uma pessoa te perturba, tira a tua paz, e você entra na carne e dá uma tapa na pessoa, ali foi o estado do teu espírito. O teu espírito foi alterado. O daimon, o teu espírito alterado, fez você dar uma tapa naquela pessoa. Mas demônio abençoado como ser espiritual também não existe. Entendeu? Então, o nosso pior inimigo é nós mesmos. O nosso pior Satanás somos nós mesmos. Porque nós na carne somos Satanás. Entende? Nós na carne somos diabo. Tu te lembras quando Jesus de Nazaré, no livro histórico de João, capítulo 6, versículo 70, ele olhou para os judeus, para os seus 12 discípulos, e disse assim: eu escolhi vocês, mas um de vocês é diabo. E quem era o diabo? Judas Iscariote, o opositor, aquele que é contra. Ele era o diabo. É ou não é? É. Aquele que se opõe, aquele que é contra. No livro histórico de Mateus, capítulo 16, versículo 23, Jesus de Nazaré, no dia de sua carne, olhou para Pedro e disse: afasta-te de mim, Satanás, porque não compreende as coisas de Deus, só as coisas dos homens. Tu me serve como pedra de tropeço, como pedra de escândalo. Então Jesus estava dizendo para Pedro que Pedro era um Satanás, um opositor, aquele que se opunha, né? Aquele que é contra, opositor. Então nós na carne somos Satanás. Entendeu, abençoados? Na carne somos diabo. Tanto é que Jesus de Nazaré, no dia de sua carne, ele disse no livro histórico de Marcos, capítulo 7, versículo 21, que é de dentro do coração dos homens que procedem os maus desígnios. E aí ele vai mostrar quais são os maus desígnios que está dentro do coração dos homens, está lá guardadinho. Aí ele mostra a prostituição, não é pombagira, está guardadinho no coração do homem, é carne ativada.
os homicídios, adultério, a idolatria. Está tudo guardadinho dentro do coração do homem. Esse é o nosso pior inimigo em graça, a nossa carne. Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, não veio sobre vós tentação senão do Exu, senão do Satanás. Está escrito assim? Não, não está escrito assim. Paulo disse para a igreja de Cristo Vida, as pessoas que se reuniam em uma casa na progressiva cidade de Corinto, no capítulo 10, versículo 13, Paulo disse, não veio sobre vós tentação senão humana. A tentação é humana, abençoado. Não tem diabo. É o homem, é a carne. E Paulo, o homem que foi arrebatado até o terceiro céu, como ele mesmo disse em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 2, eu conheço um homem Cristo que há 14 anos foi arrebatado e foi até o terceiro céu, se no corpo não sei, se no espírito não sei, Deus o sabe, e ele ouviu palavras inefáveis que aos homens não convém contar. Paulo recebeu a revelação direta do próprio Cristo ressuscitado em espírito, lá no terceiro céu, a revelação da graça. E o apóstolo Paulo, ele mesmo tendo ido ao terceiro céu, depois que ele voltou do terceiro céu, ele olhou para a igreja de Cristo, viu as pessoas que se reuniam na progressiva cidade de Roma em uma casa, e Paulo disse aos romanos no capítulo 7, versículo 14 e 15, olha o que Paulo disse, miserável homem que eu sou. Por quê, Paulo? Porque o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, quando eu vejo, eu já fiz. Aí Paulo disse, porque no meu espírito, no meu homem interior, no meu espírito, no meu daimon, no meu espírito, no meu homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Mas na minha carne não habita bem nenhum. Na minha carne habita o mal. Na minha carne habita o pecado. Então Paulo estava dizendo que tudo que habitava, que ele fazia aquilo ali, o mal que ele fazia era por causa da sua carne, era carne ativada. Não era Exu, não era Pombagira, não era Satanás. Graça e paz, irmão Paulo Pires, aí do Rio Grande do Sul. Seja bem-vindo à nossa live, Filho do Eterno. Deus é contigo, Deus é conosco. Que Deus continue te abençoando e te usando. Graça e paz, irmão André também. Seja bem-vindo à nossa live. Deus continue te abençoando, pois o irmão já é abençoado com todas as sortes de bênção nos lugares celestiais em Cristo Jesus desde antes da fundação do mundo. Então, amados, não existe Satanás, é carne ativada. Colossenses capítulo 3, versículo 5, Paulo pregando à igreja que se reunia na progressiva cidade de Colossos, Paulo disse, fazei morrer a vossa velha natureza que está sobre os vossos membros sobre a terra, a prostituição, o adultério, os furtos, o homicídio, a avareza com a idolatria, porque é sobre estas coisas que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Sobre os filhos da desobediência eleitos vem a ira do Pai. E os filhos de Deus ficam impunes? Não. Sobre os filhos de Deus vem açoite, ele disciplina e ele corrige. Foi o que Paulo disse aos Hebreus no capítulo 12, versículo 6. Porque Deus repreende e castiga a todos quanto amam e a todos quanto recebem por filho. No versículo 7, Paulo disse, mas se estais sem correção, então não és filho, mas és bastardo. Claro que foi uma terminologia que Paulo usou por seus dias, porque depois da cruz não existe mais filho bastardo, somos filho por adoção, né? Foi uma terminologia que Paulo usou por seus dias. Não sois filho, então sois bastardo. Aí no versículo 8 Paulo disse assim, que ele corrige, disciplina e açoita a todos quanto ama. Se eu faço o que é certo em graça, eu vou viver um cristão abençoado, salvo para sempre, galardoado e de pé diante do Cristo ressuscitado e abençoado. Se eu uso a minha carne para praticar coisas erradas, obras da carne, como prostituição, né,
roubo, adultério e etc., eu vou viver um cristão salvo, porque salvação não se perde, uma vez salvo, salvo para sempre. Da mão do Pai ninguém te arrebata. Foi o que Jesus de Nazaré disse lá em João capítulo 10, versículo 28, que aquele que crê em mim tem a vida eterna, e da minha mão ninguém os arrebata. Então, ninguém te arrebata da mão do Pai. Mas, porém, você vai viver um cristão salvo, porém, disciplinado na presença do Pai e caído na presença do Pai. Então, a vida é feita de escolha. É você que decide estar de pé ou estar caído diante do Pai. É você que decide ser um cristão salvo, porém abençoado, ou ser um cristão salvo, porém disciplinado. Porque a vida é feita de escolha. E em graça, a colheita é inevitável. Como Paulo disse aos Galateiros, em Gálatas capítulo 6, a saber, o versículo de número 7. Não erreis, de Deus não se zomba, Deus não deixa se escarnecer. Aquilo que o homem semear, isso também se fará. Aquele que semear na sua carne, da sua carne colherá destruição. Mas aquele que semear no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então, eleitos, abençoado, preste bastante atenção. O único que é portador da luz é o Cristo ressuscitado. E o sistema religioso, esses anos todos, levou os filhos de Deus a blasfemar contra Deus, chamando Satanás de Lúcifer. Porque eles são peritos em transformar, em mudar a verdade de Deus em mentira. E para nós encerrarmos essa live, nós como os da luz, nós como filho da luz, nós devemos levar esse evangelho da graça para aqueles que se encontram nas trevas. Quando eu falo que se encontra nas trevas, é em termos de conhecimento na mente, naqueles que estão nas trevas no sistema religioso, né? Conhecimento no seu intelecto, na sua mente, que estão perdidos nas religiões, especialmente na religião evangélica. Nós, como estamos na luz do evangelho, nós devemos levar esse evangelho poderoso da graça de Deus para nossos irmãos evangélicos, que são nossos irmãos, porém estão em trevas, estão perdidos na sua mente, estão perdidos na religião. Devemos levar. Olha o que Paulo disse em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, e o versículo de número 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e o versículo de número 5. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Como Cristo é o verdadeiro Lúcifer, ele é Lúcifer, ele é o portador da luz, e a luz faz parte da sua essência, nós como filhos dele, somos filhos da luz. E como filhos da luz, nós temos que levar a luz do evangelho para aquelas pessoas que estão em trevas, na ignorância, na religião especialmente evangélica, fazendo coisa que Jesus nunca mandou fazer, indo contra o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário e pregando coisa que Jesus nunca mandou pregar. Então, nosso dever como filho da luz é levar o evangelho da verdade, genuíno, para libertar essas pessoas, para salvar essas pessoas na mente, porque a salvação em graça não é do Espírito. O Espírito já veio salvo. O Espírito já veio de Deus e vai voltar para o Pai. A salvação em graça é na mente, é no intelecto, é na mente. Então nós devemos levar esse evangelho poderoso para libertar, para salvar os nossos irmãos evangélicos que estão num sistema religioso escravizado com dogmas e doutrinas do judaísmo. Com doutrinas judaizantes, porque o que se prega no sistema religioso não é a graça. O que se prega no sistema religioso é aquilo que Cristo aboliu, removeu com a sua morte na cruz do Calvário.
E eles pregando a lei de Moisés, eles vão contra o sacrifício de Cristo na cruz. Eles crucificam Cristo de novo. Eles pregando a lei, eles estão dizendo que Jesus falhou na cruz do Calvário. Eles estão chamando Jesus de mentiroso, dizendo que Jesus não aboliu a lei de Moisés na cruz do Calvário. E eles estão indo contra o sacrifício de Cristo. Mas Paulo voltou do terceiro céu e disse lá em Éfeso para os irmãos que se reuniam à casa na cidade de Éfeso, Efésios capítulo 2, versículo 15, Paulo disse, porque Cristo na sua carne, isto é, com a sua morte na cruz, ele desfez a inimizade. Que inimizade, Paulo? A inimizade entre judeus e gentios, pois os judeus não falavam com os gentios, havia uma barreira de separação. Aí Paulo continuou dizendo, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenança. Que lei dos mandamentos que tinha ordenança e consistia em ordenança? A lei de Moisés, pois a lei de Moisés no total tinha ao todo 613 ordenanças. Guardar o sábado, subir monte, consagrar pessoas com óleo na cabeça, sacrifício de animais, pagar o preço, fazer jejum, votos, apresentação de criança, tudo isso e etc. eram ordenanças da lei de Moisés, a qual Cristo aboliu com a sua morte na cruz do Calvário. Paulo, escrevendo a sua missiva de Cunho Paulino, a igreja que se reunia lá em Roma, Paulo disse aos Romanos no capítulo 10, versículo 4, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Cristo não é a continuação da lei, ô glória. Cristo é o fim da lei, para a justiça de todo aquele que nele crê. Paulo, escrevendo aos irmãos que se reuniam à casa na cidade de Colossos, Paulo disse em Colossenses capítulo 2, a saber, o versículo 14 assim, porque a cédula, que de alguma maneira nos era contrário nas suas ordenanças, aquela cédula era a lei de Moisés, Cristo a arriscou, tirando-a do meio de nós, cravando-a na cruz. Pegou a visão? Segundo Coríntios capítulo 3, versículo 14, Paulo disse, mas os seus sentidos foram endurecidos. Por que, Paulo? Porque até hoje está por levantar o mesmo véu na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Cristo, com sua morte na cruz, ele aboliu, ele removeu a lição do Velho Testamento, que era a lei de Moisés. Hebreus capítulo 7, a saber, o versículo 18 e 19, Paulo disse que o precedente mandamento, que era a lei de Moisés, foi abolido, foi abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade, para que se introduza uma esperança melhor. E sabe que esperança melhor é essa? A graça do Cristo ressuscitado, que foi sancionada na cruz, pois na cruz Cristo removeu, aboliu a lei de Moisés no seu sentido espiritual. A lei, no seu sentido espiritual, foi removida, foi abolida por Cristo com seu sacrifício na cruz do Calvário, já não trazia mais condenação sobre o povo, só que os pactos ainda estavam se cruzando, os pactos estavam cruzados, havia um encontro entre a lei e a graça. Havia um encontro entre a lei e a graça, os pactos estavam se cruzando. Então, como havia um encontro entre a lei e a graça, no âmbito espiritual, Cristo aboliu a lei de Moisés com seu sacrifício na cruz do Calvário. Mas, no âmbito físico, a lei de Moisés, irmão Neilton Cardoso, ainda estava de pé. Não foi definitivamente, de uma vez por todas, abolida, porque o seu maior representante, que lhe representava, ainda estava de pé, que era o Templo de Jerusalém. Mas no ano 70 depois de Cristo, Deus usou a espada de Tito II, general romano, quando ele devastou, massacrou, sitiou Jerusalém. Ele invadiu Jerusalém, entrou no templo de Jerusalém, matou os sacerdotes, destruiu o templo de Jerusalém. Jesus veio sobre as nuvens. A expressão sobre a nuvem quer dizer, ele veio com juízo, julgou Israel, julgou os judeus, julgou os soldados romanos, aquele que lhe transpassaram ao meio. E depois que ele julgou todas as coisas, julgou os judeus, ele entregou o reino ao Pai e voltou para o Pai. Então, a graça para nós gentios só veio na sua plenitude
só se tornou plena após 70, depois de Cristo. Porque antes de 70, os pactos estavam se cruzando. Os pactos estavam se cruzando e havia um encontro entre a lei e a graça, pois os apóstolos da circuncisão, Pedro, Tiago, João, eles ainda mandavam o povo se batizar nas águas, ele ainda mandava o povo se circuncidar, dar o dízimo, praticar as ordenanças da lei de Moisés. E eles pregaram o evangelho da circuncisão. Paulo, porém, aos gentios pregaram o evangelho da incircuncisão, a graça de Deus. Os pactos estavam se cruzando, estavam cruzados, porque Pedro e João ainda iam no templo. Pegou a visão? Paulo também, ele foi induzido aos irmãos a rapar a cabeça. Paulo também, ainda, ele foi nas sinagogas. Pegou a visão? Então os pactos estavam cruzados, estavam se encontrando, lei e graça. Só após do maior representante da lei ter caído, foi que a graça se tornou plena para nós gentios, após 70. Depois de 70, a graça veio em plenitude para nós, se tornou plena. E nós gentios, depois de 70, estamos na graça de Deus. Nós não estamos na lei, nós estamos na graça do Cristo, o ressuscitado, o Lúcifer, o portador da luz. E para encerrar, Paulo disse, pregando na igreja de Roma, em Romanos capítulo 6, versículo 14, pois vocês não estão debaixo do pecado, não estão debaixo da lei, vocês estão debaixo da graça do Cristo ressuscitado. Nós estamos debaixo da graça de Deus. Melhor noite para todos, graça e paz. Compartilhe essa live para que mais pessoas sejam impactadas e transformado com esse evangelho poderoso da graça de Deus. Quero mandar graça e paz aí para a irmã Kelly Cristina, eleita, abençoada. Deus é contigo, Deus é conosco, né? Deus continue te abençoando, abençoada de Deus. Tamo junto aí, minha irmã, viu? Tamo junto aí. Deus é conosco, rumo à vitória, viu? Rumo à vitória. Eu creio na vitória, né? Deus é conosco. Graça e paz para o irmão Neilton Cardoso. Graça e paz para o irmão André Nascimento, graça e paz para o irmão Paulo Roberto, né? Paulo irmão também aí, Paulo Pires, graça e paz para o irmão André, enfim, graça e paz para todos os irmãos que participaram conosco da nossa live. Melhor noite para todos, Deus continue abençoando, um beijo no coração, irmão Fabiano Santana, tamo junto.